19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. No Brasil, a representatividade deve ultrapassar os 900 mil habitantes. Vamos falar sobre a luta de direitos dos povos indígenas. Terras, cultura, história. Márcio Santilla é formado em filosofia. Se dedica em políticas e estudos voltados aos povos indígenas. Eu sou um dos fundadores do Instituto Socioambiental, né, que está completando esta semana 29 anos de vida e que trabalha com essa questão desde sempre. Atuei na Comissão do Índio da Câmara dos Deputados, quando eu exerci o meu mandato. E depois eu fui presidente da FUNAI durante um tempo. Então, posso dizer que esses povos vivem dentro de mim, porque é uma vida inteira, né, de trabalho junto com eles. O tradicional Dia do Índio, comemorado em 19 de abril, passa a ser chamado oficialmente Dia dos Povos Indígenas. A finalidade é evidenciar a diversidade das culturas dos povos originários. Da própria FUNAI, né, que se chamava Fundação Nacional do Índio, agora se chama Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né? Então essa é a conceituação mais coerente com aquilo que eles são, né? Porque a expressão índio, ela remete muito ao indivíduo, né? Quando, na verdade, o que difere essas pessoas do conjunto da sociedade é a sua cultura, ou povo indígena ou indígena, né? Em vez de índio. Porque entendem que a palavra índio tem um sentido pejorativo em relação ao passado, né? Eu tenho uma encanação com a palavra indígena por causa desse gen que tem no radical, né, da palavra, que remete a essa questão genética, né? Quando, na verdade, a gente está falando de uma diferença cultural e não propriamente de uma diferença genética. Santilla explica que somente no Brasil existem mais de 300 povos diferentes. Mais de 180 línguas diferentes que são faladas, né? E de povos que estão em situações muito distintas na relação de contato com a sociedade nacional, né? Enquanto a gente tem comunidades que estão numa relação direta hoje com a sociedade brasileira, nós temos também, ainda hoje, muitas referências de povos indígenas isolados que nunca tiveram contato com a sociedade, que inclusive rejeitam esse contato. A população indígena aumenta, como deve apresentar o censo de 2023. Pois é, o último censo deu 900 e poucos mil, né? No entanto, a gente está finalizando agora o censo, o novo censo, que deveria ser de 2020, no entanto vai sair agora em 2023, né? E o número provisório que eu vi divulgado é de 1.600.000, né? E ao apresentarem esse número, as pessoas do IBGE disseram que ainda estão sendo feitas revisões e que esse número pode até crescer um pouco. Então isso mostra que quase duplicou, né, a população indígena nesse ato de 13 anos entre o último censo e esse censo que está sendo feito agora. A demarcação de terras estabelece limites aos indígenas, a fim de proteger sobre possíveis invasões e ocupações por parte de não indígenas. O processo de demarcação das terras ele é um processo complexo, né? Tem muitas etapas diferentes. Esse processo se inicia com o que a gente chama da identificação da terra, que é um trabalho feito por um grupo de pessoas, coordenado por um antropólogo, né, que conhece esse grupo, que vai à área, que estuda, que dimensiona qual é o modo de ocupação daquele grupo do território, né, e a partir daí formula uma proposta de limite da terra a ser demarcado. Para credibilizar ainda mais esse trabalho, o atual governo criou o Ministério dos Povos Indígenas. À frente da pasta, Sônia Guajajara. Nasceu na terra indígena de Araribóia, no estado do Maranhão. É formada em Letras e Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão e pós-graduada em Educação Especial. Então, você imagina que a gente nunca teve um indígena ou uma indígena, como é o caso, né, como ministro, né, ou como ministra.
Então isso é uma novidade histórica, que é uma coisa muito importante, porque você bota na mesa do Ministério uma representação dos diretamente interessados, porque até então as políticas voltadas para esse setor eram definidas por não indígenas. Mas, de qualquer modo, as terras indígenas têm uma taxa de desmatamento dentro delas que chega a ser menor do que a dos parques nacionais, das unidades de conservação, né? Então estão entre as áreas mais bem preservadas do país. Mas e no mapa do Brasil? Onde se concentra o maior número populacional de povos indígenas? Olha, o estado que tem a maior população indígena é o Amazonas, né? Depois do Amazonas, Roraima e Mato Grosso do Sul, que vem em seguida, né? Isso é uma coisa interessante, porque pouca gente imagina que você tem uma população numerosa fora da Amazônia, né? E o Mato Grosso do Sul tem muita gente, muita população indígena, né? Uma população muito numerosa. Se não for o segundo estado, é o terceiro, com maior população. O difícil acesso à saúde e educação, ainda bastante limitado à população indígena. Em alguns povos chega ao extremo, como aconteceu com a população Yanomami. A gente viu no início desse ano serem divulgados dados dando conta que em 2022, somente no território Yanomami, 570 crianças morreram, né, por desnutrição, por malária, né, por problemas assim, muito básicos de saúde. E então é uma situação catastrófica, uma situação de genocídio que você tem instalado aqui nessas regiões. No entanto, em outras áreas, as políticas são desenvolvidas de outra maneira. Então, a educação, por exemplo, não é federalizada, né? É competência dos estados e dos municípios de prover a educação diferenciada. E nem sempre os estados e municípios têm condições de prover essa educação diferenciada. Não tem professores que falam as línguas, né? Não tem professores indígenas formados em quantidade suficiente, né? Então tem muitas fragilidades dependendo do estado. Apesar disso, nós tivemos nesses últimos anos um aumento muito importante do nível de escolaridade das populações indígenas de um modo geral, né? O que fez com que também facilitasse o seu acesso à formação técnica, às universidades. Hoje a gente tem um monte de gente formada nas universidades em praticamente todas as áreas. Os assassinatos contra os povos indígenas é preocupante. Olha, isso é um sufoco, porque a gente está praticamente o tempo todo fazendo essa contabilidade sinistra. A gente está cansado de ver, né, essas histórias de atentados, né, de pessoas que são mortas, né, como o caso do Bruno e do Dom lá no Javari, que ficou um caso super emblemático porque envolveu um jornalista estrangeiro e teve uma repercussão imensa, né, no mundo todo. Mas isso é uma realidade cotidiana, né, no fundão do Brasil, né? E que se agravou nos últimos tempos, né? 19 de abril. Uma data para colocar em destaque a importância dos povos indígenas, que vai além da forma simbólica ou cultural. Mas a importância que eles têm pelas suas culturas diferenciadas e pela integridade ambiental dos seus territórios, que é predominante ainda, né, é que eles são parte fundamental de um projeto de futuro para o Brasil, né? Embora sejam 0,5%, 0,6%, 0,7% da população brasileira, né? Eles têm direito sobre 13% do território brasileiro, né? O que, no caso da Amazônia, chega a representar 25% da área da Amazônia. Eu acho que essa é a mudança que a gente tem que ter de pensamento, né? De passar a entendê-los, né, como uma parte viva do nosso futuro e não como um objeto de museu.